Oi, pessoal, nós vamos falar um pouco da brain fog, também chamada de névoa mental, que acomete alguns indivíduos após a Covid-19. Os integrantes do grupo são listados com seus respectivos e-mails acadêmicos para contato caso surjam eventuais dúvidas. Bom, a gente criou um formulário para que a turma respondesse sobre esses dois assuntos, que é a Covid e a brain fog. O feedback que nós tivemos foi que em torno de 86% dos nossos colegas que responderam o questionário foram infectados pela Covid-19 ou tiveram algum familiar infectado. E desses 86%, que são 57 alunos, uma parte significativa teve sintomas neurológicos após a Covid-19, como dificuldade para se concentrar e a exaustão mental. E esses são alguns sintomas da brain fog, que é um problema neurológico. Esses problemas vêm sendo frequentes nos indivíduos após a Covid-19, chegando em torno de 36%, segundo o Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. E apesar da brain fog estar sendo bem recorrente no contexto pandêmico, quase 61% dos alunos responderam que não sabem ou ouviram falar sobre ela. Justamente por isso a gente escolheu e vai explorar um pouco do que é a névoa mental pós-Covid-19 e o que a medicina sabe até agora sobre ela. Agora nós vamos contextualizar e conceituar esse assunto, falar um pouco da tempestade de citocinas que desencadeia esse processo, as doenças relacionadas à condição e as inferências sobre as nossas pesquisas. Bom, então uma breve introdução, né? A pandemia do Covid-19 começou em 2019 e ela teve um efeito muito devastador e levou à morte de milhares de pessoas. Das pessoas que passaram pela doença e sobreviveram, muitas delas relataram algumas sequelas após a infecção. E elas podem ocorrer em diversos sistemas do corpo. E uma das sequelas é uma neurológica que ficou conhecida como brain fog, ou a névoa mental. Então, o que é o brain fog e os seus sintomas? É um termo usado para descrever um conjunto de sintomas que podem afetar a capacidade do indivíduo de pensar ou de se concentrar. E alguns dos sintomas são a lentidão e confusão mental, a sensação de estar aéreo e a dificuldade de encontrar as palavras certas. Bom, eu fiquei responsável por falar sobre a tempestade de citocinas. Mas o que seria de fato essa tempestade de citocina? De modo bem didático, é conceituada como uma ativação desregulada do sistema imunológico ou também como uma resposta inflamatória exacerbada. Com isso, resultaria em uma série de fatores que vão prejudicar o próprio organismo, como eu vou falar mais posteriormente. Pois bem, então como observamos aqui, existe uma sequência lógica para os fatos que vão ocorrer durante uma infecção, no caso pela COVID. Após a infecção, ocorre como qualquer uma outra, uma resposta imune. Porém, é desencadeada uma resposta imune exacerbada, com uma alta produção de citocina pró-inflamatória e quimiocinas. Com isso, ocorrem ataques ao próprio organismo, levando a danos teciduais e etc. Bom, nesse slide é listado fatores que compõem essa tempestade de citocina encontrada na infecção por Covid-19, como fator estimulador de colunas de granulócitos e macrófagos, conhecidos como GM, CSF, interleucina 6, 2, 7, 10, além de fator de necrose tumoral alfa, fator estimulador de colônias de granulócitos, conhecido como GCSF. Além disso, monócitos inflamatórios periféricos e células T patogênicas podem estar implicados na indução da tempestade de citocinas em pacientes com Covid grave. Então, eu vou explicar como o Covid-19 causa o brain fog. O vírus do SARS-CoV-2, ele infecta as células com estioreceptores, ou seja, o epitélio em geral, não só as células do trato respiratório. E o nosso corpo tem muitas células com estioreceptores que, se forem infectadas pelo vírus, isso causa uma infecção generalizada. E, no caso, essa infecção generalizada tem uma resposta imune muito exacerbada, conhecida como tempestade de citocinas, como o meu colega acabou de apresentar para vocês. Isso causa um aumento das citocinas periféricas pró-inflamatórias que vão em direção ao tecido nervoso e aumentam a permeabilidade da barreira hematoencefálica. Isso interfere na maioria dos sistemas de sinalização sináptica, provocando esse decaimento cognitivo que ficou conhecido como brain fog. Ou seja, se as sinapses não estão funcionando, as pessoas não conseguem lembrar de coisas, falar direito, fica essa nuvem mesmo no cérebro, nas ideias. Por isso que isso se chama brain fog.
Então, as barreiras corrompidas e o decaimento cognitivo. A barreira hematocefálica, mesmo com essa forte união que tem mecânica mesmo das suas células, ela não é impermeável em condições normais, porque existem transportadores específicos que permitem a passagem de moléculas, como, por exemplo, o caso do GLUT1 para a glicose. Esses transportadores eles são corrompidos pelo vírus e os tecidos encefálicos são atingidos. Como eu falei para vocês, é a explicação do que ocorre com o decaimento da barreira hematocefálica, né? E a micróglia, por exemplo, que é a célula residente do sistema imune no sistema nervoso central e tem funções de reconhecimento, fagocitose de patógenos, tem influência na transmissão sináptica, modula até alguns padrões neurais, por exemplo. Ela também pode sofrer alterações morfológicas porque assim, ela expressa fenótipos de acordo com os estímulos. Então, com uma infecção generalizada, por exemplo, ela pode começar a expressar o fenótipo M1, ou seja, o pró-inflamatório, no lugar do M2, ou seja, que é anti-inflamatório. Quando essa tempestade de citocinas, por exemplo, muita micróglia expressa o fenótipo M1. E, no caso, causa ainda mais a inflamação dos tecidos encefálicos e, consequentemente, o brain fog. E, como a gente conhece hoje em dia, apesar da literatura ser um pouco escassa, como long COVID, ou seja, esses sintomas permanecem por mais de 3 meses. O acompanhamento de casos por 12 a 24 meses mostrou o surgimento de manifestações neurológicas pós-infecciosas associadas a diversas patologias, como a doença de Parkinson, doenças desmielinizantes centrais, como a esclerose múltipla, e periféricas, como polirradiculoneuropatias desmielinizantes inflamatórias. Aprofundando um pouco mais a doença de Parkinson, os pacientes que já possuem a doença e foram infectados pelo SARS-CoV-2 apresentaram, por um período maior que 12 semanas, as seguintes consequências: demonstraram uma piora na função motora, necessidades diárias maiores de levodopa, e, além disso, em pacientes com doença de Parkinson mais avançada, observou-se maior mortalidade nos que foram infectados pelo patógeno. Portanto, podemos concluir que a COVID pode agravar os sintomas da doença de Parkinson. Então a gente viu que brain fog é o nome que foi designado a uma sequela neurológica causada pela COVID-19, que envolve, entre outros sintomas, uma lentidão, confusão mental, a sensação de estar distraído, o esquecimento de algumas palavras. Isso parece ser causado por uma tempestade de citocinas periféricas pró-inflamatórias que pode acontecer em decorrência de uma resposta imune anormal e exagerada apresentada pelo organismo de uma pessoa que foi infectada pelo vírus. Bom, além disso, é notável o surgimento de manifestações neurológicas associadas ao período posterior à infecção pelo coronavírus em pacientes que já apresentavam outras doenças, como, por exemplo, a doença de Parkinson ou a esclerose múltipla. Bom, por fim, nós criamos uma lista curtinha de exercícios para vocês testarem e revisarem seus conhecimentos sobre a COVID-19 e Brain Fog depois da apresentação, e ela pode ser acessada pelo QR Code ou também pelo link disponibilizado no slide da descrição do vídeo. Essas foram nossas referências. Muito obrigada.